Alô, Dante Trap 94, o Super Palhaço fazendo um vídeo explicando pra vocês algumas noções de suporte 4 que eu acho importante que todo mundo tenha. Essas coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui, que eu vou tentar ser curto, nenhuma delas eu tirei da bunda, eu inventei. Eu só aprendi jogando contra gente que joga melhor do que eu, ou jogando com gente que é melhor do que eu. Ou então, alguma dessas coisas também eu aprendi vendo um canal dos maluco gringo que eles basicamente vivem do jogo e ensinam como que você fica melhor dele. Aí, na época que eu queria ser bom no jogo, eu assisti os vídeos dos caras e tô basicamente traduzindo alguns dos conceitos que eu aprendi pra eles pra vocês. Então, é isso. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente do suporte 4, ou de todo suporte em geral, é que a minha função é ajudar o meu time. A minha função não é ficar com 30 kills e carregar o jogo. A minha função é dar uma lane boa pro Necro ao ponto em que ele fica com 30 jogos e carrega o jogo. O meu jogo ideal é um jogo onde esse cara aqui fica forte. Na verdade, o jogo ideal é onde você ganha, né? Não importa os meios. Talvez seja melhor você jogar gankando, mas não, aí vai entrar na parada de ajudar o seu time. Então beleza. Nesse jogo aqui eu tenho o Necro, que é um herói muito forte na lane, e eu tô de Pudge. Que é um herói que eu odeio jogar, mas eu tinha caído na época. Da Ranked VIP, que era random pick. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é dos itens. Eu gosto sempre de sair com muito regen, tanto do suporte 5 quanto do suporte 4, porque isso me permite ficar muito tempo na lane e dar regen pra esse cara se ele precise. E sempre que eu tô de suporte 4, eu gosto de sair com o item de move speed, que é o Windlace ou a bota. Porque eles são os itens iniciais da Tranquil Boots, são bons itens iniciais para Tranquil Boots, e eu me aproveito muito do move speed, porque eu gosto de controlar a runa, eu gosto de contestar a pull do cara, gosto de fazer stack aqui às vezes, então esses 20 de move speed ou 50 que a bota dão faz bastante diferença no meu jogo. Já percebi quando eu tenho ou não esses itens. Prosseguindo, é uma lane que eu tô de Pud com o Necro. E essa lane aqui é uma lane que a gente ganharia basicamente com qualquer herói que a gente já tem, porque eu e Rafa a gente é melhor do que os caras que a gente tá jogando contra, então isso não vem ao caso. Mas eu gostaria, eu destaquei uns pontos importantes aqui, que é pra gente perceber. O primeiro ponto que eu acho que é bem importante, que todo suporte tem que ter noção, é quem está pressionando quem na lane. O que define no início do jogo quem está pressionando quem não é no início do jogo, eu acho que o Dota em geral, quem está sendo pressionado e quem está sofrendo pressão, é como as waves estão. Vocês percebem que aqui tá chegando a creep wave dos caras e acabou de chegar a minha. Eles têm, porque o Anônimo puxou a primeira wave para debaixo da torre dele, agrou pra cá, e a nossa wave apanhou dos creeps, a nossa wave, os nossos creeps apanharam da torre dele, eles começaram a puxar a lane. E isso exerceu pressão sobre a gente. A gente teve que jogar esse primeiro e segundo minuto da lane aqui mais passivo, porque eles têm mais creeps do que a gente. Olha o meu posicionamento, eu tô bem recuado. Porque eles têm bem mais creeps do que a gente. Então, basicamente aqui, os caras têm bem mais creeps que eu tenho que jogar mais passivo por conta disso. Porque simplesmente os creeps têm 20 de dano no meu nível 1, meu herói tem 700 de vida. 4 creeps me batendo dá mais dano do que um herói. 2 creeps me batendo dá metade do dano de um herói. Então você não pode se dar o luxo de tancar os creeps no começo do jogo. Pouquíssimos heróis conseguem fazer isso, o meu não consegue. E nem o Necro. Então essa lane é uma lane que basicamente eu só mato esse Void aqui se eles cometerem alguns erros. Mas o Doctor é... eu até consigo matar quando o meu Necro tiver nível 3, se eu conseguir dar um hook nele. Mas o Void nunca morre nessa lane aqui basicamente, a menos que os caras cometam erros. E se a gente cometer erro, eu morro. Se eu cometer algum erro aqui, esse cara me dá Maledict Cask perto dos creep, eu morro porque o Void me maceta. O herói tem 0 de armor. Pode ter, apesar de ter muita vida, não tem armor, eu ia só morrer reto. Basicamente, estou jogando a lane aqui de maneira bem passiva, porque como eu já disse, os caras têm mais creeps do que a gente. Garantir o mago pro Rafa, é importante garantir o mago quando você está jogando de suporte, porque o mago dá 40% da experiência da wave inteira. Então se o cara denar o mago, é basicamente como se ele tivesse denado metade da sua wave. Se você for suporte, o core não conseguir pegar magos, é seu trabalho pegar o mago. Você vai ajudar ele pegando o mago.
Beleza, eles continuam pressionando a gente, eles têm um creep a mais do que a gente agora, então a gente continua jogando bem passivo. Aqui a lane já fica um pouco desconfortável pro Void porque eles puxaram muito e o Doctor acabou não fazendo o pull. Eu provavelmente iria contestar o pull que ele ia fazer também, mas isso eu acho que ele deveria ter feito. Eu hooko o Void aqui, que é um hook que não acaba não terminando em nenhum kill, mas serve pra pelo menos impedir ele de farmar esses os creeps da próxima wave livremente, porque ele não tem um blink pra sair da agressão do Necro. Se o Necro agredir ele, ele vai perder muita vida agora. Então ele fica ele tá o tempo inteiro numa posição muito desconfortável porque eles puxaram essa lane e a gente tá respeitando o nível 1 dos caras. A nossa lane fica decente pra forte quando o Necro pega nível 3. Até lá a gente joga bem passivo. Segurei a wave, não deixei a wave chegar na minha torre porque a lane tá muito boa pra gente e tá muito ruim pro Void. O posicionamento da wave tá aqui. E isso tem toda a relevância do mundo, porque daqui, se eu acertar um hook no Doctor, para ele correr até aqui é um caminho muito longo até a segurança. Então toda vez que a lane estiver longe da torre dos caras, a lane está ruim para eles. Quando está jogando de HC. Se as lanes estiverem se encontrando, as waves estiverem se encontrando uma posição longe da sua torre, a lane está ruim para você. A wave tá muito ruim pro Void aqui, onde que os creeps estão brigando muito longe da torre dele, tá difícil pra ele farmar. O Doctor consegue encaixar o primeiro pull aqui nos 2 minutos, mas acho que esse pull dá uma bugada. Esse pull dá uma bugada e eles não conseguem completar. E aqui acontece uma parada muito importante que a gente já começa a virar a lane, que é quando o Doctor sai de perto do Void pra fazer um pull. O Doctor sai de perto do Void pra fazer o pull, o Void não percebe ou percebe e não respeitou, e ele toma muito dano aqui na gente. E pelo fato do Necro ter agressivado usando cura, curando os nossos creeps e dando dano no dele, a gente começa a ter pressão de wave, olha que interessante. A gente estava sendo pressionado até 30 segundos atrás, por causa dessa sequência de fatores. O cara ter ido fazer pull, o Void não ter recuado, eles terem ficado meio fora de sincronia aí. Olha o que acontece com essa lane agora. A gente começa a pôr pressão nos caras. E o Doctor, meio desatento aqui, acabou fazendo um pull no momento que a gente começou a pressionar a lane. E olha, eu falei pra vocês que 2 creeps é quase o dano de um herói no early game. Olha quantos creeps vão ter macetando a cabeça desse Void sem ele ter uma wave pra tancar os creeps pra ele. Olha o que aconteceu com ele. Isso aconteceu com ele porque tem muito creep batendo na cabeça dele, tem um Necro seguindo ele tacando skill e eu também tô seguindo ele. Então basicamente a gente se aproveitou de uma desatenção ou de um erro dos caras aqui, de uma falta de sincronia, a gente não tava no Discord nem nada. Mas nós dois percebemos uma oportunidade de agressivar porque os caras tinham feito um pull, entendeu? Meio esquisito. Eu poderia, ao invés de ter agressivado, no Dota tudo é uma questão de decisões. Se eu tivesse decidido fazer um pull ao invés de agressivar, a gente nunca teria matado esse Void aqui. E eu acho que a gente acaba matando ele, mas mesmo que ele não morresse, são creeps que ele tá perdendo pra torre, entendeu? Então sempre que, além de estiver nessa situação em que você tem muito creep pressionando na torre do cara, é legal você pressionar ele, porque mesmo que ele não morra, aqui o cara acabou morrendo porque eu consegui acertar os hooks. Ele não ia farmar, mano, e ele ia tomar muito dano. Ia foder o resto da lane dele inteira, mesmo sem morrer. A gente pressiona ele, eu acerto o hook e ele acaba morrendo. Ele ficou tipo 1 minuto fugindo da gente aqui, tá ligado? Nisso ele era o anônimo. Nisso aqui ele já endoidou. O meu trabalho na lane basicamente termina aqui, porque tipo o anônimo já tinha endoidado com o que aconteceu na lane aqui. O Necro já tem tipo o dobro de farm do cara, tem um nível na frente dele. Eu tô tenho mais XP do que, tenho o mesmo quantidade de XP do que ele e ele endoidou, porque ele é um anônimo. Depois que isso aqui faz, basicamente o meu jogo é tentar ficar dando hook e controlar a runa, porque o Void já meteu o pé da lane. Uma coisa que é importante que seja dita de suporte 4 é que não necessariamente suporte 4
tem que gankar, ou ficar dando TP, ou ficar indo na puta que pariu pra eu jogar bem. Eu posso jogar bem pressionando muito o HC dos caras, levando essa torre aqui rápido, diminuindo o espaço dele no mapa, sem necessariamente gankar. Às vezes gankar é uma boa ideia, às vezes não. Então eu vejo muito isso no Dotão em geral, que é os malucos endoidando porque não o suporte 4 não tá gankando. Isso não significa que o cara tá jogando mal, mano. Tipo, pressionar o HC dos caras às vezes é mais importante do que rotacionar. Principalmente um herói tipo um Void, que um Void farmando na jungle no early game, ele é uma bosta, ele demora muito a limpar os campos. Então beleza, a lane aqui continua. Eu peguei, com o Invi que eu peguei eu consegui matar o Doctor. Controlar a runa dos 5 minutos. Tento dar um gank no mid, não vou conseguir. Tentei gankar o mid, não consegui. Olha o que eu faço. Volto pro bot. Porque eu quero ajudar o Necro a começar a pressionar essa torre. Na nossa primeira catapulta a gente já deu 400 de dano nessa torre. O Necro não consegue ficar... Se eu tiver com ele aqui, esse Doctor corre risco de morrer, que acho que é o que acaba acontecendo agora. Consegui hoocar o Doctor, matamos. Mais pressão na torre, mais creeps deles morrendo na torre. E o Doctor não tá pegando esse XP, o Void não tá pegando esse XP. Então eles estão tendo os creeps da lane desperdiçados pela torre deles farmando. Acho que é a segunda vez que isso acontece nessa lane. Tem creep dos caras morrendo pra torre sem ninguém pegar o XP delas. É basicamente por isso que eles estão sendo espancados. Aqui eu acho que o meu Puck foi a pé pra base e eu telemid pra pegar XP de uma wave aqui. Ou de duas, sei lá. É isso. Vim aqui. Acabou que esse TP aqui não foi muito bom porque eu peguei bem no XP do que eu achei que eu ia pegar. Peguei XP no mid, pra onde que eu volto, mano? Pro bot. Por quê? Porque eu quero levar essa torre dos caras. Levar essa torre dos caras aqui, todo time de Dota bom do planeta foca em levar essa torre aqui de começo no jogo, porque ela é a torre mais fácil de se levar e ela é uma torre que abre espaço na jungle dos caras. A partir do momento que a gente leva essa torre, a gente ocupando esse espaço aqui, guardando esse espaço, essa área do mapa, a gente diminui o espaço do Void. Se o Void não conseguir farmar dessa área aqui do mapa, ele vai ter que farmar nessa área aqui. E se ele farmar nessa área aqui, ele vai disputar farm com o offlane e com o mid dele. Basicamente, se a gente dominar essa área aqui do mapa, o Void e mais dois cores vão ter que farmar só para a parte de cima do mapa, assumindo que eles não levaram a nossa torre. Então você vai basicamente foder o time inteiro dos caras porque você está controlando essa área aqui do mapa. Então percebe que mesmo sem eu ir gankar as outras lanes, eu fodo as outras lanes dos caras, acabando com o jogo do Void deles. Aí aqui mais nada de muito relevante acontece, eu fico trollando o Void na lane. Tipo, não foi uma lane que eu fiz nada de espetacular e eu acho que não precisa fazer, entendeu? Esse é o ponto desse vídeo, não é como se eu tivesse feito alguma coisa sensacional, uma play insana diferente, super diferente. Eu só joguei do lado certo do mapa, mano. Eu joguei com o meu offlaner e coloquei pressão nos caras. Aqui o Doctor vem tentar defender a torre, a gente procura ele, não consegue achar. Levamos a torre dos caras com 8 minutos. Isso abre um espaço muito grande no mapa pro Necro farmar e diminui o espaço do Void. Isso fez com que esse jogo o Rafa tivesse tipo Radiance nos, sei lá, 18 minutos, porque eu levei o bot e continuamos jogando nessa área aqui do mapa. Porque não faz sentido nenhum eu levar essa torre aqui dos caras e depois teleportar para essa área aqui do mapa, tá ligado? Então eu levo essa torre dos caras e continuo ocupando esse espaço aqui do mapa. Isso aqui já é um conceito que vai para além da laning phase, mas eu vou dar o bizu aí pra vocês que é: levou essa torre dos caras, ocupa essa área aqui do mapa, contesta esse farm dos caras, acaba com a vida deles. Que é isso que eu faço nesse jogo e é por isso que o Anônimo endoidou e por isso que os caras não conseguiram jogar. 9 minutos e 30, tempo de catapulta. Aproveitando que a nossa catapulta tá gankando e tá chegando, ela tá chegando aqui, e o Theo tá com pouca vida, a gente vem dar um gank no mid, eu ruco ele, Rafa ulta, Theozinho morto. Theo morto por 40 segundos, tem catapulta nossa batendo, puxando o bot lá, e vai ter catapulta nossa puxando o mid. Isso é uma parada que todo suporte bom deveria saber também, que é tempo de catapulta. Eu vou parar o vídeo
depois desse conceito aqui que é simplesmente, tem catapulta no Dota, você pressiona uma lane ou alivia a pressão de uma lane. Eu tenho uma catapulta no mid, eu venho jogar pro mid por causa disso. Eu não tinha vindo no mid jogar pra cá nenhuma vez, eu só tinha jogado no mid de maneira passiva ou tentado acertar um gank no Tel. Agora eu venho jogar no mid de maneira mais ativa aqui, mato esse Doctor e pressiono a torre deles, porque a gente tem catapulta. Pressionando o mid com catapulta, estamos levando a torre do Telzinho. Ele tá morto sem ult pra contestar essa torre. Então, basicamente, fudi o jogo do Telzinho controlando as runas, fudi o jogo do Void matando ele na lane, jogando a lane melhor do que o Doctor. E daí vem mid no tempo da nossa catapulta. Nada de muito absurdo, nada de muito bizarro, só trabalhando com os conceitos do jogo. Tipo, joguei a lane passivo no nível 1 quando o Necro era forte, mais agressivo quando o Necro era... Quer dizer, passivo quando o Necro era fraco, mais agressivo quando o Necro era forte. Aproveitei o erro dos caras que criou pressão de wave pra gente, controlei as runas, ocupei o espaço debaixo do mapa de onde a gente levou a torre deles, fiz play no mid com a catapulta dos 10. Difícil, não parece muito pra mim, mano. Tipo, quando eu assisto, parece simples, mas é porque eu já tô acostumado. Não é simples pra todo mundo jogar assim, mas é o tipo de coisa que vai ficando automatizado no seu cérebro. É a mesma coisa de controlar a runa de 2 em 2 minutos. Quando você no início é meio difícil, meio maçante, mas quando você acostuma você já faz meio no automático. Eu já faço isso aqui tipo automático. Eu vendo eu jogar, eu nem percebo. Eu jogando eu nem percebo que eu tô fazendo as coisas, porque eu trabalho como se fosse um robô nos minutos das coisas. Quando eu tô jogando sério, obviamente. E é isso, mano. Esse aí foi o primeiro guia de suporte. Não, só alguns conceitos básicos pra vocês terem em mente. E é isso. Falou pra todo mundo aí, valeu.